Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Areitê de Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é o informativo número 1147 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado dia 30 de agosto de 2024. Pessoal, antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades, para a nossa liturgia de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar seu comentário com críticas e sugestões, nem que seja com emoji, para as plataformas de streaming entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância, distribuir cada vez mais e continuarmos gravando aqui para vocês. Pessoal, vamos para os nossos destaques aqui, que é o nosso curso de processo civil para o Exame Nacional da Magistratura. Também, se você já está habilitado para prestar as provas, este curso também serve para você estudar, se você já tem uma base. Se você ainda quer criar sua base, nós também temos o curso de processo civil em alta performance, que você vai construir sua base para levar a sua posse ou a sua carreira jurídica da vida profissional na advocacia. Pessoal, também nós temos o curso de formação humanística para o Exame Nacional da Magistratura. E se você quiser apenas adquirir o nosso e-book de tema de repercussão geral e recursos repetitivos, é só entrar lá no nosso site e conhecer os nossos produtos. Pessoal, vamos lá. Informativo número 1147, Direito Administrativo. Resumo. É compatível com a Constituição Federal de 1988 e não ofende o seu artigo 37, inciso 22. Norma de lei estadual que dispõe integrarem a administração tributária às atividades de competência dos cargos de provimento efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz local. Processo. ADI número 5.597 do Amazonas, julgado em 23 de agosto de 2024. Inteiro teor. Na espécie, não há se falar em equiparação das carreiras Cefaz amazonense. A expressa menção ao termo administração tributária não sugere a ideia de que todos os servidores do órgão podem executar atos administrativos nelas definidos como próprios e exclusivos do cargo de auditor fiscal de tributos estaduais. A própria legislação impugnada, em outros dispositivos, encarrega-se de descrever o conjunto de atribuições e responsabilidades dos cargos e das carreiras do respectivo órgão. O texto constitucional, a disciplinar as chamadas administrações tributárias, prescreve que as atividades essenciais ao funcionamento do Estado serão exercidas por servidores de carreiras específicas. Ele não define, entretanto, quais são as atividades essenciais ou as carreiras específicas e não faz qualquer alusão à carreira de auditor fiscal de tributos estaduais. Relativamente ao cargo de técnico de arrecadação de tributos estaduais, posteriormente designado controlador de arrecadação da Receita Estadual, observe que as atividades descritas na norma são diferentes das do cargo do auditor fiscal. Aquele não possui, por exemplo, incumbências relacionadas à gestão tributária, entre as quais se destaca a constituição de crédito tributário, mas apenas os encargos relacionados à gestão da arrecadação. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente da ação. Nessa extensão, a julgou improcedente para declarar compatíveis com a Constituição Federal de 1988 as seguintes disposições da Lei nº 2.750 de 2002, do Estado do Amazonas. 1. O artigo 3º-A, incluído pela Lei Amazonense nº 3.500 de 2010. E 2. O texto. Nível superior completo, controlador de arrecadação de receita estadual, descrição de atividades. Encargos de gestão da arrecadação, referentes às atividades de controle e auditoria na rede arrecadadora, execução e controle de processos de arrecadação, cadastro, cobrança administrativa, serviço administrativo, do desembaraço dos documentos fiscais e atendimento especializado do público, constante do anexo 2, na redação dada pela Lei Amazonense nº 5.994 de 2022. Direito Constitucional. Tese fixada. É inconstitucional por violação dos artigos 130 e 75 da Constituição Federal, norma estadual que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, garantida a independência funcional dos seus membros e os meios necessários para o desempenho da função. Resumo.
O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Ministério Público Especial, encontra-se organicamente inserido na estrutura da respectiva Corte de Contas, motivo pelo qual não detém autonomia administrativa e orçamentária. Processo ADI número 5.254 do Pará, julgado em 21 de agosto de 2024. Inteiro teor. A Constituição Federal não concedeu ao órgão do Ministério Público Especial as garantias institucionais de autonomia administrativa e orçamentária, visto que integra, em termos estruturais, a organização administrativa do próprio Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder Legislativo na incumbência do controle externo. Nesse contexto, à luz do princípio da simetria, Constituição Federal de 1988, artigo 75, as normas relativas à organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas da União devem ser observadas no desenho institucional dos demais tribunais de contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais de contas dos municípios. Conforme jurisprudência desta Corte, o texto constitucional da Constituição Federal de 1988, artigo 130, com o intuito de proteger os membros do Ministério Público Especial no desempenho de suas atribuições, veicula norma de extensão obrigatória tão somente com relação às cláusulas de garantias subjetivas, que se referem estritamente aos direitos, vitalicidade, inamovibilidade, irredutibilidade e independência funcional. Constituição Federal de 1988, artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1. As vedações. Constituição Federal de 1988, artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2. E a forma de investidura na carreira. Artigos Constituição Federal de 1988, artigo 129, parágrafos 3º e 4º. Todas as demais prerrogativas de ordem objetiva e institucional dispensadas ao Ministério Público Comum, como a autonomia administrativa, financeira e orçamentária, são inaplicáveis ao parquê que atua junto ao Tribunal de Contas. Por outro lado, a fim de que os membros do Ministério Público de Contas possam exercer suas funções de modo independente, autonomia funcional, o respectivo Tribunal de Contas deve garantir todos os recursos necessários, entre eles recursos humanos e financeiros. Ademais, qualquer medida arbitrária, por parte do presidente do Tribunal de Contas, que comprometa a independência funcional do respectivo órgão ministerial deve ser invalidada por desvio de finalidade e ensejará a sua responsabilização administrativa e criminal. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das expressões independência financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria, contida no artigo 2º da Lei Complementar nº 9 de 1992, e independência financeira e administrativa, dispondo de dotação orçamentária global própria, contida no artigo 2º da Lei Complementar nº 86 de 2013, ambas do Estado do Pará. 2. Julgou improcedente a ação contra a expressão independência funcional, contida no artigo 2º da Lei Complementar nº 86 de 2013 do Estado do Pará. 3. Fixou a tese anteriormente citada. E 4. Atribuiu eficácia pró-futura ao julgamento, a fim de que passe a produzir efeitos em 1º de janeiro de 2026. Direito Constitucional. Tese fixada. A execução de créditos individuais e divisíveis decorrentes de título judicial coletivo promovida por substituto processual não caracteriza o fracionamento de precatório vedado pelo artigo 8º, pelo parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição. Resumo. A vedação ao fracionamento de créditos judiciais devidos pela Fazenda Pública, artigo 100, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988, não alcança as execuções individuais de pequeno valor promovidas por substituto processual, cujo valor global do crédito supera o limite para a requisição de pequeno valor, RPV. Processo. Agravo no recurso extraordinário número 1.491.569 de São Paulo, julgado em 23 de agosto de 2024. Inteiro teor. O fator relevante para identificar se há o fracionamento vedado pelo dispositivo citado é a natureza do direito do crédito exigido. Nesse contexto, a qualidade coletiva ou indivisível do direito não é extraída das características do sujeito que pleiteia em juízo, mas em razão da natureza jurídica dos interesses protegidos. Na espécie, o título executivo originoso de uma ação coletiva e o sindicato demandou o cumprimento de sentença como substituto processual, com a apresentação de cálculo individualizado do crédito de cada substituído servidor interessado, de start,
A execução tanto poderia ser promovida pelo próprio servidor ou por substituto processual. Na medida em que o direito individual é divisível a ser satisfeito, em qualquer hipótese, é o mesmo. Ademais, conforme a jurisprudência dessa Corte, não há fracionamento de precatório no pagamento de débitos judiciais decorrentes da individualização de créditos de litisconsortes facultativos. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, tema 1317 de repercussão geral, bem como 1. Reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para dar provimento ao recurso extraordinário e determinar que a forma de pagamento de débito judicial da Fazenda Pública observe o valor individualizado do crédito de cada servidor substituído pelo sindicato recorrente. E 2. Fixou a tese anteriormente citada. Direito constitucional. Resumo: é constitucional por não versar sobre matéria relativa à organização, à estrutura interna, ao funcionamento ou exercício do poder fiscalizatório dos tribunais de contas. Constituição Federal de 1988, artigos 73, 75 e 96. Inciso 2. Lei estadual de iniciativa parlamentar que altera a destinação da receita arrecadada com a cobrança de multas aplicadas pela Corte de Contas local. Recursos que são de titularidade da Fazenda Estadual. Processo ADI número 6.557 do Mato Grosso, julgado em 16 de agosto de 2024. Inteiro teor. Conforme a jurisprudência dessa Corte, as receitas públicas provenientes de multas aplicadas pelos tribunais de contas estaduais pertencem ao tesouro do ente público beneficiado pela decisão da imputação de débito ou mantenedor da respectiva Corte de Contas. Destarte: os valores pertencem aos estados e aos municípios, a depender da modalidade de responsabilidade financeira imposta ao penalizado e da necessidade de recomposição patrimonial do ente público prejudicado. Na espécie, com a redação original da Lei 8.411, de 2005, do Estado do Mato Grosso, as receitas decorrentes de aplicação de multas impostas pelo Tribunal de Contas Estadual eram destinadas ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas do Estado. Com a alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 11.085 de 2020, essas receitas passaram a ser destinadas ao Fundo Estadual de Saúde e ao Centro de Apoio e Suporte à Inclusão de Educação Especial, CASIES. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade da Lei 11.085 do Estado do Mato Grosso. Galera, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, acesse os nossos grupos de WhatsApp e Telegram aí na descrição do vídeo e também conheça o nosso site para ter acesso aos nossos cursos de processo civil por exame da magistratura e também para, se você estiver habilitado para as magistraturas, também serve de apoio para você conquistar sua posse. E se você ainda não tiver uma base, tem o nosso curso de processo civil em alto desempenho com mais de 40 horas de aulas e para você construir sua base para levar sua posse. Galera, e também tem o curso de formação humanística para o Exame Nacional da Magistratura, acessando lá na nossa plataforma www.aretejus.com.br. Pessoal, é isso aí, um forte abraço, bons estudos e tchau!